Boa tarde, alunos. Hoje vamos falar sobre a ordem Primatas. Os primatas compõem um grupo de animais vertebrados e engloba os símios, macacos, lêmures e os seres humanos. Sua classificação científica pertence ao reino Animalia, Phylochordata, classe Mammalia, ordem Primatas. A ordem dos primatas está subdividida em duas subordens, prosímios e antropóides. Prosímios são denominados os primeiros primatas verdadeiros, euprimates, possuem pequeno porte, animais noturnos com fossímios longos, cérebro menores quando comparados a outra subordem, podendo apresentar visão não completamente frontal, lêmures, e frontal, tarsos. Antropóides são separados em Novo Mundo e Velho Mundo. Os representantes deste grupo são maiores que os prosímios, com cérebros maiores, estrutura olfativa menor, na maioria das vezes são herbívoros, folívoros, alimentam-se de folhas, podendo apresentar cauda preensil ou mais curta. Em aspectos gerais, o tamanho e peso varia muito de acordo com a espécie. O menor primata é o sagui-pigmeu, que pesa pouco mais de 100 gramas e não passa de 20 centímetros, e o maior primata, excluindo o homem, que também faz parte dessa ordem, são os gorilas. Os machos podem medir até 2 metros de altura e pesar até 300 quilos. O tempo de vida também varia muito de acordo com a espécie. O Carlito cirista vive de 2 a 12 anos e a expectativa de vida do ser humano é até 79 anos. Os macacos são mamíferos, portanto, durante os primeiros meses de vida são alimentados apenas com leite materno. Após o desmame, os macacos começam a alimentar-se principalmente de fruta. Sementes, nozes, folhas, ovos de pássaros, plantas, seiva de árvores, flores e pequenos animais, como insetos e aranhas também fazem parte da sua dieta. Consomem água principalmente do que comem. A fruta e folhas que comem no seu ambiente natural contêm muita água, no entanto, algumas espécies bebem água dos rios ou ribeiros. Os hábitos alimentares dos macacos são muito diferentes, pois dependendo de cada espécie, o modo de alimentação pode variar. Mas existem muitos alimentos comuns que todas as espécies comem, como a banana. Reprodução. Em comparação com outras ordens de mamíferos, os primatas possuem uma taxa de reprodução lenta, assim como demoram a atingir a maturidade sexual. O mecanismo de reprodução dos primatas é o mesmo adotado pelos mamíferos placentários. A fêmea possui um período reprodutivo específico, enquanto que o macho pode manter-se constantemente na condição de sexualmente ativo, após atingir a maturidade sexual. O útero da fêmea é morfologicamente bicorne, ou seja, possui uma membrana que o separa em duas áreas distintas. Diferentemente das gestações de outros mamíferos, a gestação de primata dá origem a poucos indivíduos, na maioria dos casos, apenas um. Os seres humanos possuem uma duração média de gestação de 40 semanas, durações aproximadas a essa são encontradas também em outros primatas, a exemplo do chimpanzé, gravidez de 230 a 240 dias. Gorila, gravidez de aproximadamente 220 dias. Orangotango, duração gestacional de 227 a 275 dias, e o macaco barrigudo, gestação de aproximadamente 225 dias. Distribuição. Os humanos vivem em quase todas as partes do mundo. Os outros primatas, na maioria, podem ser encontrados em regiões quentes da América do Sul e da América Central, na África e na Ásia. Os primatas não humanos em geral vivem em árvores. A distribuição dos primatas dá-se ao longo de todo o planeta, encontrados em florestas tropicais, florestas de galerias, savanas e em regiões mais gélidas como os macacos da neve, Japão. As espécies podem ocupar diferentes níveis de nichos verticais, como dossel de árvores, bosque, subbosque e solo. Biodiversidade. O Brasil é o país com o maior número de primatas conhecidos. Excluindo o ser humano, são cerca de 200 espécies distribuídas. Devemos detalhar que existe um total de 6 famílias de macacos agrupados em 2 parvordens diferentes. Parvordem Platyrrhini.
Engloba aqueles conhecidos como macacos do Novo Mundo, Parvordem catarrhini. Abrange os conhecidos como macacos do Velho Mundo. Agora algumas curiosidades sobre os primatas. O primata mais velho é o orangotango. Ele tem cerca de 12 milhões de anos. O gorila surgiu 4 milhões de anos mais tarde, seguido pelo homem, 3 milhões de anos depois. Os primatas costumam demonstrar sua afetividade com um bom cafuné. As semelhanças entre os homens e os grandes primatas são inúmeras. Entre elas, estão a opção pela política de manutenção do poder e os ataques mortais a outras comunidades na disputa por território. E essa foi nossa videoaula de hoje, obrigada pela atenção. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Now the world don't move to the